Olá pessoal, bem-vindo ao vídeo. É, Vamos falar de queda de tensão em resistores. No final desse vídeo você vai poder saber calcular queda de tensão em cada ponto de um circuito com resistores, é, usando a forma como eu vou passar aqui de uma forma simples, sem deixar dúvida, de forma bem prática. Então acompanhe o vídeo até o final, tá? Ok. Você vai poder definir os valores de tensão em pontos específicos do circuito de um circuito impresso com resistores tanto em paralelo, série ou mista. Se você já sabe como calcular as quedas de tensões em um circuito, fica bem mais fácil você executar manutenção e fazer um diagnóstico rápido e seguro, avaliando os valores de resistores se alterado no caso, com uma simples medição de tensão em alguns pontos. Lembrando que em cada caso é um caso. Nesse caso temos um modelo em série, o modelo em paralelo deve se fazer de forma separada, calcular a resistência do circuito e em seguida poder aplicar esse método de cálculo para descobrir os valores em cada ponto, tá certo? Então, seguindo esse conceito aqui, você vai poder aplicar na prática e descobrir onde você deve medir os pontos de acordo com a forma como você definiu o seu circuito. Circuito visualizando o diagrama, esquema, ou então, se for um circuito que você mesmo montou, você deve saber os pontos que está em série em paralelo ou de uma forma mista, para assim você proceder e tirar proveito melhor é, do seu raciocínio lógico com relação aos pontos onde você deve medir tensão e avaliar as condições dos componentes do circuito, ok? Então vamos dar início à forma como você deve calcular. Temos aqui nesse ponto 5 resistores, 4 resistores, ok? Até esse ponto, nesse 4 resistor aqui, nós temos um valor X de tensão, mas existe esse quinto resistor aqui, você vai medir uma tensão nesse ponto, você vai saber exatamente que é o valor zero. Então, considero 4 resistor apenas para você medir tensão nesses pontos, 2, 3, 4 pontos. Com relação a esses 4. Esse último, que é o quinto, se refere ao valor X entre esse valor e o valor 0 volts. Então vamos dar início. Os valores aqui, como você vê, 150 ohms, mais 300, mais 550, mais 800 ohms e 700 ohms. Ok? Então vamos calcular, precisamos saber o valor da impedância total do circuito e a tensão, nesse caso aqui uma tensão simulada. Vamos então definir esses valores, o valor de tensão e o valor que já está aqui abaixo, a gente calcular a resistência total é igual ao valor de R1, R2, R3, R4, R5, ok? A gente vai ter um valor de tensão no ponto A, ponto B, ponto C e ponto D, os 4 resistores. E esse valor a gente já sabe que é o valor zero, certo? Então a gente vai ter também, para saber esses valores aqui, a gente tem queda de tensão oferecida por R1, queda de tensão oferecida por R2, queda de tensão oferecida por R3
queda de tensão oferecida por R4 e por R5. Ok. Então vamos calcular a impedância do circuito. Temos o primeiro resistor R1, certo? Com 150 ohms, mais R2 com 300 ohms, mais R3 com 550, mais R4 com 800, mais R5 com 700 ohms, totalizando o valor de 2.500 ohms. Então temos a resistividade do circuito de 2.500 ohms, resistência total do circuito, ok? Então a gente precisa definir um valor de tensão X. Vamos simular um valor de 200 volts para esse ponto. Alimentação em 200 volts. Ok, esse é o valor simulado. A gente vai usar. Temos a resistência total e temos os 200 volts simulado na entrada. Então, pessoal, sabendo sobre o detalhe sobre a lei de Ohms, vamos relembrar como a gente fez da outra vez. Então temos aqui o triângulo, certo? Vamos definir os nomes, a letra I para tensão, a R como resistência e temos o I como corrente. Nesse sentido, na horizontal, sempre multiplicação. Ok? E vamos usar esse conceito aqui para a gente definir os valores de queda de tensão oferecida por cada resistor. Então tem uma tensão com relação a R e com relação a I é uma divisão, ok? Então vamos então. Temos devemos saber o valor da corrente aplicando a fórmula tensão dividido por resistência igual a corrente. Vamos saber o valor 200 dividido por 2.500, que é igual a 0,08. Esse é o valor de 80 mA, certo? Vamos expressar aqui, editar corrente igual a 0,08, certo? O 80 mA. Ok? Essa corrente é uma corrente que está no ponto A, B, C e D. Você vai encontrar os mesmos valores. Portanto, use sempre esse conceito na sua mente para poder aplicar a fórmula e definir os valores de queda de tensão em função desse conceito que nos pontos A, B e C está sempre os valores de corrente iguais. Então, aplicando a lei de Ohms, vamos definir os valores de queda de tensão para cada resistor, R1, R2, R3. No caso de R1, corrente vezes resistência é igual a tensão aplicando a lei de Ohms, 0,8 vezes 150 igual, certo? Uma multiplicação, corrente vezes resistência igual a 12 volts. Essa é a primeira queda de tensão que nós temos oferecida por R1. Vamos por aqui. 12 volts é a queda de tensão oferecida por R1, certo? Vamos definir o valor de queda de tensão para R2, 300 ohms, usando a lei de Ohms, resistência vezes corrente igual a tensão. Então temos 300 vezes a corrente em miliamperes, né? É igual a 24 volts. Então definimos o valor
para queda de tensão de R2 igual a 24 volts. Aplicando a fórmula da lei de Ohms novamente, vamos definir a queda de tensão oferecida por R3. Então 550 ohms vezes corrente, que é 0,08 igual a 80 miliamperes, certo? Vezes 0,08 igual a 44 volts. Definimos o valor de queda de R3 de 44 volts, né? Usando os conceitos aqui da lei de Ohms. Então, R4 800 vezes 80 miliamperes, seguindo o exemplo da lei de Ohms, igual a 64 volts, queda de tensão oferecida por R4. 64 volts. E finalizando com a queda de tensão oferecida por R5 de 700 ohms. 700 vezes 80 miliamperes. Eu falei, os pontos são todos iguais com relação à corrente, tá? Em um circuito como esse em série, então temos 56 volts, né? Totalizamos o valor, os valores aqui de forma objetiva. Então a gente deve medir os valores da queda de R1, R2, R3, R4 e R5 e deve dar igual ao valor da fonte, tá? Então, para a gente ter certeza, a gente vai também ver se está correto. Então, deve dar igual o valor da fonte. Vamos medir as quedas 12, certo? Mais 24 volts, mais 44 volts, mais 64 e mais 56, que deve dar igual a 200. Se estiver exatamente 200 volts, tá? Queda de tensão oferecida por os resistores em série, totalizando 200, igual ao valor da fonte, certo? E então vamos definir os valores de tensão para os pontos A, B, C e D, ok? Então definiremos agora esses valores. Então, para A temos o valor de tensão X, certo? Que é os dois. A gente usa aqui uma lógica para saber o valor de tensão no ponto A. 200 menos os 12 volts oferecidos por R1. Então temos nesse ponto A 188 volts. Essa tensão medida com relação ao ponto menos, né? Temos a queda de tensão também no ponto B, oferecida por R3. Dessa forma a gente vai fazer uma subtração novamente. 180 menos a queda oferecida por R2, que é igual a 24 volts, certo? Igual a 64 volts. Você vai achar esse valor de tensão medida com relação ao ponto menos, 164 volts, ok? E temos o ponto C também, queda de tensão oferecida por R3, 164 menos o valor de R3, que é 44 volts. Então 164 menos 44 igual a 120 volts. Temos nesse ponto C queda de tensão oferecida por R3. Temos um
valor no ponto D também, oferecida por R4, a queda de tensão de valor R 800 ohms. Então temos 120 menos 64 volts, certo? Esse é o valor de tensão no ponto D, medida com o multímetro, né? Temos o valor de 56 volts, o que então a gente não precisa nem dizer qual é o ponto, quanto tem no ponto D, é menos, né? Então temos 56, queda de tensão oferecida por R5, menos 56 é igual a 0 volts, né? Esse é o valor da queda de tensão no ponto menos. Então, finalizamos aí então a questão de uma forma lógica, como vocês estão vendo aí, né? Sem a partir do início, sabendo os valores dos resistores R1, R2, R3, R4 e R5, a gente fez a soma da resistência total, aplicamos a tensão simulada aqui no valor de 200 volts, seria a tensão do seu circuito em questão, certo? Dividimos usando a lei de Ohms, tensão por resistência, e achamos a corrente do circuito. Lembrando, a corrente é igual em todos os pontos, tá? Então, medimos os valores de queda de tensão oferecida por cada resistor de forma individual, como vocês estão vendo aqui. E em seguida a gente fez uma subtração dos valores de queda de tensão com relação, iniciando com relação ao valor da fonte, numa sequência, usando os valores seguintes de cada resistor como referência. Ponto A de 188, menos a queda de R2, achamos esse valor, menos a queda de R3, achamos esse valor de 120, menos a queda de R4, 56, e assim totalizamos o valor zero. Então, esse é o processo correto para medição de queda de tensão no circuito resistivo, ok? Isso serve para outros exemplos também. Para isso basta saber a resistividade do material e aplicar esse valor de resistividade do material para definir o valor de queda de tensão em cada ponto. Em alguns casos, como condutores, são valores significativos e insignificantes, digo assim, com relação a digamos, até 100 metros você pode definir um valor X, né? Admissível, como queda razoável para condutores, dependendo da carga. A carga deve obedecer a capacidade máxima em amperes do condutor, nunca ser ultrapassada. Então, usando esse conceito para resistores, aqui a gente fez, né, de uma forma mais simples, sabendo os valores de cada componente. Aqui a gente definiu valores por etapa, certo? Então essa é a fórmula de fazer o cálculo de queda de tensão para resistores e medição de tensão. Serve para manutenção. Uma simples medição usando esses dados aqui, você pode definir se um resistor desse está alterado ou não. Então serve para conceitos também de projeto, tá? Então é isso aí, gente. Quem gostou do vídeo, dê um like aí, assine o canal, acompanhe as aulas seguintes, tá? Até lá, na aula de comando você vai estar bem atualizado sobre eletricidade
né? Podendo assim iniciar uma aula com mais desenvoltura para entender esses conceitos na prática e na teoria sobre comando. Até lá. Então, isso aí. Espero o seu like aí. Até lá, até o próximo vídeo. Tchau.